Ao longo da vida, há diversas experiências que vivemos. Desde a infância até a melhor idade, nos ajudam a formar nossas memórias. Mas como esse processo acontece? Por que às vezes nos lembramos tão bem de fatos passados e há mais tempo nem tanto alguns mais recentes? Por exemplo, a gente está agora com a mestra em gerontologia, especialista em gerontologia social pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a sócia proprietária da Canoas Day Home, Neisa Fernandes. Neisa, com o tempo é inevitável que a gente tenha a memória 100%, né? Tem algum exercício que eu possa fazer para retardar essa perda de memória? Boa tarde, Neisa, obrigado. Boa tarde, Bogado, tudo bem? Olha só, isso é uma grande verdade, não é? À medida que a gente vai passando pelas fases da vida, nós vamos armazenando lembranças, não é? E quando a gente vai chegando já ali pela metade da vida, vamos dizer, ou menos um pouquinho, porque na realidade nós começamos a perder neurônios mais rapidamente por volta dos 30 anos. Não é? Mas a gente sabe que isso tudo vai ficar guardado lá naquela caixinha, não é? Dentro do nosso cérebro. O que a gente pode fazer? Utilizar o cérebro. Isso que a gente pode fazer. Quanto mais eu utilizar o meu cérebro, mais eu vou exercitar a minha memória, que também depende de duas coisas importantes, da atenção e do foco. Neisa, quem conversa contigo agora é Luiz Gustavo, sempre é um prazer te receber, e a minha pergunta é a seguinte: bom, algumas pessoas deixam de ler, por exemplo, ou deixam até mesmo de estudar, aprender um conhecimento novo, porque acreditam que só na infância e na juventude a gente tem a capacidade de adquirir um novo conhecimento, de memorizar ele, por exemplo. Mas a importância de se continuar aprendendo, da aprendizagem na melhor idade. Exatamente, né? O que acontece? Às vezes, o aprendizado, olha que coisa interessante, quando a gente tem mais neurônios e a gente está naquela fase, não é, de estudar, às vezes a gente não quer, não é verdade? Yeah. E aí, quando a gente vai amadurecendo e entrando na fase do envelhecimento, nós temos mais tempo. Então, nós podemos, sim, continuar aprendendo, né? Essa coisa que o pessoal diz, idoso não aprende mais, é mito, gente. Aprende. Talvez ele não aprenda com a mesma velocidade de uma criança ou de um jovem, mas ele continua aprendendo. Todos nós aprendemos todos os dias. Bogado, uma boa dica é que a Ubra tem um programa voltado à melhor idade para que as pessoas, mesmo aquelas que nunca cursaram, né, uma faculdade, podem, a partir dos 60 anos, ingressar aqui na Ubra e ter um super desconto, se eu não me engano, de 50%. 50%, tem o programa Melhor Idade. Neisa, deixa eu te fazer uma pergunta, parece brincadeira, tá? Mas fazer palavras cruzadas ajuda, realmente funciona, porque você aí acaba tendo que ativar a memória e uma série de outros fatores, né? Funciona fazer palavras cruzadas? Funciona. Funciona fazer palavra cruzada, funciona fazer o sudoku, tá? Mas só que o que acontece? Eu não posso ficar formado em sudoku e formado em palavra cruzada, tá? Eu tenho que exercitar de outras maneiras também, né? Uma maneira muito bacana que eu gosto muito de usar, né? São os puzzles, né? Os quebra-cabeças. Sim. Os jogos de memória, que até é uma coisa que aproxima com a família, não é verdade? Tu pega, fica animado, faz aquele joguinho, quem é que acerta mais, né? E claro, né? O idoso vai querer sempre ganhar. Isso é bom. Neisa, agora eu quero que me ajude a separar dois tipos de memória. Aquela memória lá de trás, aquela memória do passado e aquela memória curta. Vou dar dois exemplos, tá? Quando a gente está conversando, quem era aquela vizinha lá da praia ou aquela vizinha lá da cidade tal, que eu não lembro o nome. E a memória curta é onde é que eu deixei a chave? Onde é que eu deixei o celular? Como é que a gente pode trabalhar esses dois tipos de memória? Bom, o que acontece? O armazenamento de memória, ela precisa de uma habilidade, não é? Uma dessas habilidades é eu guardar isso.
Uma das coisas que ensinam, lembra lá do tempo que a gente brigava na escola, que tinha que decorar as coisas? É mais ou menos isso. A tabuada. Quanto mais eu repetir essa ideia, este pensamento, mais tempo vai ficar armazenado na minha mente. Então, é muito mais fácil alguém se recordar de alguém com quem conviveu bastante do que alguém que apenas teve uma passagem pela sua vida. Não é? Então, assim, ó, exercitar aquela coisa de contar. Lembra quando a mãe mandava a gente ir na padaria e dava 4 coisinhas pra gente guardar? Sim. E a gente sempre esquecia uma? É verdade. Nessa parte aí, é a minha memória curta que não está funcionando. Verdade. Ô, Neisa, nós temos uma telespectadora ou telespectadora que nos fez um pedido pelo WhatsApp. Vamos botar aqui na tela para todo mundo. Não entendi, Marisa. Tá aqui, ó. Tá. Boa noite. Para manter a minha mente em ação, faço crochê e pet colagem. Malu de Novo Hamburgo. É uma boa saída, Neisa? Sensacional. Porque além de exercitar a mente, vai deixar a casa bem bonita e vai andar bem bonita. 62 Gente, anos. Ótimo. Viu, Marisa? Maravilha. O que acontece tanto no crochê quanto no tricô, a gente tem que contar, né? E a gente exercita o foco e a atenção para não perder o ponto. É muito bom. Então, assim, toda habilidade que nós pudermos utilizar, não é? Forçando o meu raciocínio, tá? Porque também tem isso, eu tenho que forçar. Eu sempre digo assim, ó, quanto mais esquentar os meus neurônios, melhor vai ser o resultado. Ele é lento um pouquinho depois de uma certa idade, mas ele acontece. Neisa, a gente tem pessoas que têm uma capacidade, por exemplo, de memorizar as coisas, seja através do áudio, através da visão, até mesmo em atividades sensoriais, por exemplo, a pessoa consegue memorizar melhor as coisas. Como a gente deve proceder? A própria pessoa, ou até mesmo no caso dos idosos, o cuidador de idosos, esse papel importante no estímulo que ele pode fazer através de atividades, sejam elas auditivas, visuais, para reforçar a memória. Sim, exatamente. Cada um de nós vai nascer com um tipo de habilidade. Alguns saem até, o pessoal diz, olha, saiu igualzinho o pai, saiu igualzinho a mãe. Mas, na verdade, igual não sai, não é? Sai aproximado, com essas habilidades. Então, um tem uma facilidade de guardar música, por exemplo. Uhum. Tem gente que toca de ouvido e não precisa ler partitura, né? Tem outras pessoas que, para escrever, aquilo flui. Tá? E tem pessoas que, escutando, outras vendo, outras falando, através da palavra, guardam mais as informações. Então, o que eu sempre sugiro? Observem o seu idoso em casa e veja qual é a principal habilidade dele. Para quê? Para nós utilizarmos essa habilidade para postergar os esquecimentos dele. Quanto mais eu treinar, eu reforçar isso, ele vai postergar isso e vai se esquecer menos. E ele vai ter mais facilidade de guardar as coisas através desta ferramenta, da audição, da visão ou verbal. Neisa, deixa eu fazer uma pergunta. Eu já te fiz uma pergunta meio estranha, que é das palavras cruzadas, mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Hoje, todo mundo tem celular na mão e tem acesso à internet e vai poder pesquisar lá no tio Google, por exemplo. Essa é uma prática que acaba você não precisando memorizar, que você vai lá no Google e acaba tendo a resposta àquilo que você procura. Não usar o Google, por exemplo, ou outros aplicativos para buscar informações, pode ser uma saída para exercitar a memória? O que eu sempre digo assim, ó, tudo aquilo que é demais, não é? Enjoa, ou o que é de menos faz falta. Então, o equilíbrio da utilização do celular é importante. O Google é bom para alguns tipos de pesquisa, para outros não é tão bom, porque a pessoa fica encucada, ou a pessoa vai fazer coisas que não deve, que não é para ela, não é legal. Para a memória, hoje nós já temos no meio digital, e tu ter alcance no telefone, jogos de memória, por exemplo. Sim. A própria palavra cruzada que tu falaste agora, existe no celular. Existe também Neisa, joguinhos que tu usa a mão.
Mas eu, particularmente, já usei o Google para resolver problema no palavras cruzadas. Fica mais fácil, entendeu? Aí não vale, porque o teu neurônio ficou assim, ó, de braço cruzado. Tu tem que fazer o neurônio se mexer. Luiz Gustavo, aí não rola, porque daí usou um aditivo. Aí não pode, tá? Mas enfim, é bem como a Neisa lembrou. Outros jogos a gente pode incluir, Bogado, como jogos de raciocínio. O bom e velho dominó também não serve? Dominó, cartas. Gente, até aquele joguinho de varetas que vai exercitar a agilidade com a memória. Por quê? Porque quando tu olha aquele joguinho, tu vai estudar o movimento daquela varetinha, tu tá usando o neurônio e tu tá acrescentando no teu raciocínio. Perfeito, Neisa. Muito obrigado pelas dicas extremamente pertinentes e importantes, principalmente nesse tempo de pandemia. Uma boa noite para você, minha amiga. Boa noite para vocês também. Sempre um prazer estar aqui, viu? Um bom final de semana para vocês e, se Deus quiser, não é? Isso tudo logo vai passar. Abraços para vocês. Continuem se cuidando. Obrigado.